Ok, olha, hoje a gente vai abrir uma daquelas páginas da Bíblia que são bem pesadas, E perturbadoras. muito, sinceramente perturbadoras. A gente está falando do capítulo 19 do livro de Juízes, e para nos ajudar a entender essa escuridão toda, a gente está com algumas bíblias de estudo aqui, alguns comentários que vão dar o contexto. Que é fundamental. Com certeza. E o nosso objetivo aqui é ir um pouco além do choque, né? Não é só recontar a história do levita e da concubina dele. Não. A gente quer entender por que essa narrativa tão brutal tá ali. O que ela significa para o livro de Juízes como um todo. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. E é importante já dizer que essa história não aparece do nada. Ela é tipo o fundo do poço. O clímax da decadência. Exato. É o resultado de um processo que o livro vem construindo. E ela é o gatilho para uma guerra civil que quase extermina uma das 12 tribos. E a chave para entender esse caos todo é uma frase que se repete. Ah, sim. Naqueles dias não havia rei em Israel. Isso não é só sobre política, é um diagnóstico, sabe? De anarquia moral, social, completa. Certo. Então vamos para o começo da história. A gente tem um levita, da tribo sacerdotal, E isso, morando lá nas montanhas de Efraim. e ele tem uma concubina que era de Belém de Judá. E ela o deixou, voltou para casa do pai. O texto não deixa super claro o porquê, né? Não. Mas depois de uns 4 meses ele decide buscar ela. A passagem diz que ele foi para falar ao seu coração, para convencê-la a voltar. Uma atitude que parece nobre a princípio. Totalmente. E quando ele chega lá, a recepção é surpreendente. O pai da moça fica felicíssimo em vê-lo, trata ele muito bem Super bem. e insiste para que ele fique. E essa insistência é, assim, muito forte. O que era para ser uma visita rápida acaba virando uma festa de 5 dias. Parece uma hospitalidade incrível, né? À primeira vista parece. E a gente tem que lembrar que a hospitalidade no Antigo Oriente era um pilar da cultura. Uma obrigação sagrada. Uma questão de honra. Exatamente. Proteger um hóspede era um dever. O problema aqui não é a intenção do sogro, que parece ótima. O problema é o excesso. Ele é tão hospitaleiro que ele acaba sendo imprudente. Imprudente? Como assim? Ele só estava sendo um bom anfitrião. Sim, mas, ao segurar o genro dia após dia, ele ignora os perigos reais da estrada naquela época. Ah, claro. Não tinha iluminação, era perigoso viajar à noite, era tipo pedir para ter problema. E é exatamente o que acontece. No 5º dia, eles finalmente saem, mas já é fim de tarde. No pior horário possível. Exato. A hospitalidade exagerada dele criou a tempestade perfeita. Colocou eles numa posição de extrema vulnerabilidade. Entendi. A pressa de sair, já com a noite caindo, foi a receita para o desastre. E onde eles foram parar quando escureceu de vez? Eles chegam perto de uma cidade chamada Jebus, Jebus? e o servo do levita, muito sensato, sugere: olha, vamos parar aqui, passamos a noite, e amanhã a gente segue viagem com segurança. E Jebus, só pra gente se situar, era um nome antigo de Jerusalém, né? Isso. E na época era habitada pelos jebuseus, que era um povo cananeu, ou seja, estrangeiros para os israelitas. Peraí. E é aqui que a coisa fica muito interessante. A reação do levita a essa sugestão é bem forte. Ele se recusa de forma categórica. Totalmente. Diz algo como: de jeito nenhum vamos entrar em uma cidade de estrangeiros que não são do nosso povo. E ele insiste em continuar até Gibeá. Uma cidade israelita da tribo de Benjamim. Isso. Na cabeça dele, ele estaria mais seguro entre os seus. Parece lógico, né? Proteger a família, evitar os estranhos. Parece. E aí é que tá a ironia mais cortante e trágica da história inteira. Nossa. Ele foge do perigo que ele percebe nos estrangeiros para buscar segurança entre os próprios irmãos. E é em Gibeá, no coração de Israel, que ele vai encontrar o horror absoluto. Que virada! O autor do livro está mandando um recado muito poderoso aqui.
O problema de Israel não era uma ameaça de fora, sabe? A podridão já estava dentro de casa. E como eles são recebidos em Gibeá, a tal cidade segura? A recepção é um silêncio gelado. Ninguém. Ninguém. Eles chegam e sentam na praça, que era o lugar onde os viajantes esperavam um convite, um abrigo, e nada. Ninguém se aproxima. Isso por si só já é um escândalo para aquela cultura, né? Um escândalo. Essa quebra da lei da hospitalidade já é a primeira bandeira vermelha gigante. Mostra que a cidade está moralmente doente. A ausência de hospitalidade é o sintoma. Em contraste total com o sogro. Exato. De um extremo ao outro. Até que finalmente aparece alguém. Um senhor. E o texto faz questão de dizer que ele também era de Efraim, um conterrâneo. Exato. Ele vê o grupo ali e fica indignado que ninguém os acolheu. Então ele os leva para a casa dele, dá comida, água, o básico da decência humana. O único pingo de bondade na cidade inteira. Mas essa paz dura muito pouco. Pouquíssimo. A tranquilidade é quebrada de uma forma brutal. O texto diz que homens da cidade, homens malignos, cercam a casa. Começam a esmurrar a porta. E gritam para o anfitrião uma exigência pavorosa. Traz para fora o homem que entrou na sua casa para que o conheçamos. E esse conhecer é... É um eufemismo bíblico para abuso sexual. E essa cena toda, ela é construída para ser um eco direto de outra história. Sodoma e Gomorra. Exatamente. Em Gênesis. Os ecos são intencionais, impossíveis de não ver. É verdade. A multidão na porta, o anfitrião tentando proteger o hóspede. Todos os elementos, a multidão pervertida, o anfitrião que sai e tenta argumentar apelando para a honra, e aí o ponto mais baixo, o mais chocante. A oferta. A oferta. O anfitrião, em desespero, oferece mulheres como sacrifício. Em Sodoma, Ló oferece as 2 filhas virgens. Aqui, em Gibeá, o anfitrião oferece a própria filha virgem e a concubina do levita. É inacreditável. A que ponto se chegava? A honra de proteger um hóspede homem valia mais que a vida das mulheres da própria casa. Isso revela uma estrutura social terrivelmente patriarcal, onde mulheres eram propriedade. Mas o ponto teológico do autor é ainda mais forte. Ele está gritando para o leitor. A cidade de Gibeá se tornou a nova Sodoma. A nação escolhida por Deus. Tinha se corrompido a ponto de replicar o pecado que levou à destruição. A corrupção era total. E a história consegue ficar ainda pior. Os homens na rua recusam a oferta. Eles querem o homem. E então, num ato de covardia que gela a espinha, o próprio levita, o homem que deveria protegê-la, Ele mesmo. ele pega a concubina dele e literalmente a empurra a porta fora. Agressivo. Joga ela para a multidão. É o colapso total da humanidade dele. Ele se salva sacrificando ela. E o texto é muito sucinto, muito brutal. Diz que eles a maltrataram por toda a noite até o amanhecer. A cena da manhã seguinte é difícil até de ler. O levita acorda, abre a porta para seguir viagem. Como se nada tivesse acontecido. Exato. E ele encontra a mulher caída na soleira da porta. A frieza dele é quase tão chocante quanto a violência. Ele só diz, levante-se, vamos embora. E o texto acrescenta, com uma simplicidade que devasta, mas não houve resposta. O silêncio dela é ensurdecedor. É de uma brutalidade que... sem palavras. Ele a coloca no jumento, volta para casa, e quando chega, ele faz algo que parece loucura pura. É grotesco. Ele pega uma faca, corta o corpo dela em 12 pedaços e envia um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Eu não consigo nem... O que é isso? É pura insanidade ou tem algum método nessa barbárie? Por mais macabro que pareça, as fontes indicam que foi um ato calculado. Um gesto simbólico com um propósito bem claro. Não foi um surto? Não. Foi uma convocação. Uma convocação? Como assim? Pensa na época. Não tinha jornal, não tinha internet. Como você mobiliza uma nação inteira? Como você comunica a urgência de um crime de um jeito que ninguém possa ignorar? Entendi. Ele usa o corpo desmembrado dela como uma mensagem visual tão chocante que nenhuma tribo poderia fingir que não viu. Era um grito que dizia, olhem o que israelitas fizeram com uma israelita em solo israelita.
Isso não pode ficar impune. Então era uma forma extrema e grotesca de chamar para a guerra, para a justiça ou vingança. Exatamente. Era um costume antigo para convocar as tribos para a batalha, embora normalmente se usasse um animal, né? Não uma pessoa. Usar o corpo dela tornou a mensagem infinitamente mais poderosa e funcionou. Funcionou. As tribos ficam horrorizadas, se reúnem, e isso leva direto à guerra civil dos capítulos seguintes, onde eles quase exterminam a tribo de Benjamim. Ok, então, vamos juntar as peças. O que a gente tira de mais importante desse tudo? Vimos a hospitalidade que se torna perigosa, O excesso, né? o excesso. Vimos o levita buscando segurança no lugar errado e descobrindo que o monstro estava dentro de casa, e como a podridão moral de uma cidade explode numa violência que contamina todo mundo. Perfeito. A história funciona como um grande alerta. É o clímax da mensagem de Juízes. Quando uma sociedade abandona seus pilares morais, quando não tem liderança. Não havia rei. E cada um fazia o que queria. E cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, como o livro termina. O resultado é o caos, é a barbárie, a autodestruição. Gibeá é o sintoma. A doença estava no corpo inteiro de Israel. É uma conclusão muito sombria. A nação se desfazendo por dentro. E isso nos deixa com uma última pergunta, né? Uma pulga atrás da orelha. Aquele ato do levita, o desmembramento, por mais pavoroso que seja, foi eficaz. Cumpriu o objetivo dele. Uniu as tribos para buscar a justiça. Mas a pergunta que fica é: a gente pode chamar isso de um ato de justiça? Um chamado feito de uma forma tão desumana, usando o corpo da vítima como propaganda? Isso é moral? Ou é só mais uma camada de horror, mostrando que o próprio levita, a vítima que clama, também já estava consumido pela mesma brutalidade que ele estava denunciando? Nossa! Isso complica muito a nossa ideia de heróis e vilões, né? E faz a gente pensar até que ponto a busca por justiça pode acabar usando os mesmos métodos da violência que ela quer combater.